Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é Desvendando o Apocalipse. O tema de hoje é muito importante. O tema de hoje será espetacularmente importante. O tema de hoje é o fechamento da porta da graça. Que muitas pessoas, quero que muitos líderes religiosos, que muitos pastores, bispos, estudiosos da palavra falam que é a volta de Jesus. O capítulo 8 de Apocalipse, o sétimo selo. Vou explicar por que não é a volta de Jesus. Mas antes de eu falar desse assunto, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ativar os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe o meu vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar. Eu preciso da ajuda de vocês aqui no meu canal no YouTube. Para o meu canal se expandir no YouTube, para que o YouTube disponibiliza para vocês o conteúdo do meu canal. E antes de eu falar desse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que eu estarei contigo, Senhor, no dia do Senhor, no sábado do Senhor, meu Pai, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. Essas 24 horas desse dia maravilhoso, Senhor, que podemos te louvar, te glorificar, te adorar, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço ajuda de você, Senhor. Ajuda do Senhor, meu Pai. Ajuda do Senhor para esses minutos e segundos que eu estarei junto contigo, meu Deus, para que o Senhor possa me fazer o seu servo, para que eu possa pregar a palavra, que eu possa alertar a todo mundo, que era sobre o fechamento da porta da graça, do capítulo 8 de Apocalipse, que com o fechamento da porta da graça todos os casos serão decididos. Um será com o povo salvo, o outro será com o povo ímpio. Por isso, meu Deus, que o povo tem que se converter antes do tempo, o sinal de alerta tem que ser ligado agora, para que todos os povos possam se converter e possa ir a tua palavra, Senhor, a tua luz. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje alertar a todos com essa pregação super importante. Tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus, irmãs e irmãs em Cristo. Capítulo 8 de Apocalipse, o sétimo selo. Capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Antes de eu falar o que eu li agora, o capítulo 8 está assim: o sétimo selo e os 7 anjos com as suas trombetas. Mas essa será a primeira parte do capítulo 8, que é o fechamento da porta da graça. É a primeira parte. A segunda parte será semana que vem, com o toque das 7, com as 6 primeiras trombetas. Vou falar de 6 trombetas que serão tocadas, que é a contrafação de Satanás. Por isso, eu vou trazer esse assunto no próximo vídeo. Ele está acalentado dentro do capítulo 8. Só que hoje eu vou falar sobre o fechamento da porta da graça. Então, para vocês, quero saber que um contexto ele está no capítulo e o outro contexto está no outro. Então, quer dizer, que era a primeira parte, segunda parte. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que significa cerca de meia hora? Muitos pastores, teólogos, afirmam que essa passagem que eu acabei de ler agora, é a volta de Jesus.
cara, que cerca de meia hora será, cara, cerca de uma semana, é cerca de uma semana para que Jesus possa sair do céu, cara, do terceiro céu, até vir buscar os filhos salvos. Mas não é, cara, é o fechamento da porta da graça. Porque eu não falei que o decreto dominical não começa no Apocalipse 6, no sexto selo? Quando abrir-se o sexto selo, vamos dar uma olhada lá no sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como de sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Quer dizer, aqui começou, aqui o sexto selo só será aberto quando o presidente dos Estados Unidos da América do Norte e o papado juntos querem decretar o dia dominical, o decreto dominical, que todos os povos, nações e línguas deverão de guardar esse dia, que para eles será santo. Mas o dia santo é hoje, o sábado do Senhor. Mas como Satanás quer imitar todas as leis de Deus, ele vai fazer que o papado e os Estados Unidos da América do Norte se alinham, que já estão se alinhando, faz tempo já que já estão se alinhando, vai chegar esse tempo, do decreto dominical, é a abertura do sexto selo. Aí virão, 144 mil, preparar o povo, vai ter uma preparação para o povo, para que o povo possa estar preparados para aceitarem a luz de Cristo em suas vidas, aceitarem a última pregação da terra, a última pregação. As 3 mensagens angélicas serão pregadas. Daí, as pessoas vão ser convertidas. A última pregação da terra. Havendo a última pregação da terra, capítulo 8, todos os casos já foram decretados. Quem aceitou o selo de Deus, aceitou. Quem aceitou o selo da besta, aceitou o selo da besta. Quem aceitou o selo de Deus está salvo. Quem aceitou o selo da besta está perdido para sempre. Aí Jesus vai se levantar. Daniel capítulo 12, verso 1. Daqui a pouco eu vou ler o que a serva do Senhor Ellen G. White escreveu no seu livro A Grande Controvérsia, que é a mesma coisa do Grande Conflito. Eu vou ler primeiro as situações da Bíblia. Daniel capítulo 12 e o verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro que é esse? O livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida? Você acha, na sua opinião, que o seu nome está escrito no livro da vida? Pense se você está se confessando os seus pecados, que os seus pecados não estão ocultos, que os seus pecados estão guardados dentro de você e você não quer confessar, que para Deus nada é oculto, Deus sabe de todas as coisas. O seu pecado está em oculto? Se está em oculto, a partir de hoje, confesse a Deus. Confesse a Deus o seu pecado. Não guarde mais para você.
confesse seus pecados. Então, o que está falando aqui em Daniel? Que nesse tempo se levantará Miguel. Quer dizer, que nesse tempo, que era Jesus, eu vou continuar lendo, mas Jesus levantará no seu templo, que era vai levantar a mão e dizer, está feito. Todos os casos serão decididos. Continuar aqui no capítulo 8 de Apocalipse. Então vi os 7 anjos que se acharam de pé diante de Deus, e lhes foram dadas as 7 trombetas. Vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Quem é esse anjo? Jesus Cristo. Jesus Cristo se levantou, ele está de pé diante dos anjos para jogar o último incensário da terra. O último incensário, a última conversão, a conversão de última hora, da última hora, a conversão dos conservos, os filhos de Deus, aqueles que se converteram, aceitaram o evangelho, aceitaram a última pregação do evangelho. Por isso que, aceitando a pregação, aceitando Jesus em seus corações, aceitando Deus na sua vida, o seu caso será decidido. A última pregação, porque quando começar o decreto dominical, aquelas catástrofes que eu falei, que vão acontecer no sexto selo, será o começo do juízo dos vivos. Até agora, do ano 1844 até agora, até o sexto selo, estamos no juízo dos mortos. Está decidindo o caso dos mortos, das pessoas que já morreram. Quem morre neste período de tempo, que também será decidido. Então, quando se abrir-se o sexto selo, quando os Estados Unidos e o Vaticano decretarem o decreto dominical, aí começará o juízo dos vivos, para decidir todos os casos das pessoas que estão vivas, de quem aceitar o selo de Deus ou quem vai aceitar o selo da besta. Por isso que o capítulo 8 é o fechamento da porta da graça. Apocalipse capítulo 8 e Daniel capítulo 12, verso 1, é o fechamento da porta da graça. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o tirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Quer dizer, aqui já começa a ascensão das 6 primeiras trombetas. Porque a 7ª trombeta, se você reparar aqui na Bíblia, até o capítulo 9, vai até a 6ª trombeta. Depois começa o capítulo 10. Quer dizer, a 7ª trombeta é especial. Por isso que eu vou falar primeiro de 6 trombetas. Então, povo de Deus, vamos ler o que a serva do Senhor Ellen G. White fala no seu livro A Grande Controvérsia, que é a mesma coisa do Grande Conflito. E vou ler também o livro também O Libertador, o desejado de todas as nações, o que a serva do Senhor Ellen G. White escreveu. Vou ler os 2 livros. Primeiro vou ler A Grande Controvérsia, O Tempo de Angústia. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel capítulo 12, verso 1.
Quando a mensagem do terceiro anjo chegar ao seu término, a misericórdia não mais se empenhará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá contemplado a sua obra. Recebeu a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, e encontra-se pronto para a hora de provação diante dele. No céu, os anjos se apressam de um lado para o outro. Um anjo que retorna da terra anuncia que sua obra está feita. O teste final foi aplicado ao mundo, e todos os que provam fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Então Jesus encerra seu ministério de intercessório no santuário celeste. Ergue suas mãos e com grande voz diz: está feito! E toda a hoste angélica retira suas coroas quando Cristo faz o anúncio solene. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso está em Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos foi contemplado, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Isso está em Daniel, capítulo 7, verso 27. E estão prestes a ser dados aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando ele deixa o santuário, trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo temível, os justos devem viver à vista de um Deus santo e intercessor. A restrição que estivera sobre os ímpios foi removida e Satanás tem finalmente controle total sobre os impinentes. Chegou ao seu fim a longanimidade divina. O mundo rejeitou sua misericórdia, desprezou-lhe o amor e pisoteou a sua lei. Os ímpios ultrapassaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus continuamente resistido foi afinal removido ao desabrigo da graça divina. Eles não têm qualquer proteção contra o maligno. Então Satanás mergulhará os moradores da terra numa grande tribulação final. Quando os anjos de Deus cessarem de manter sob controle os ventos destruidores das paixões humanas, todos os elementos de disputa estarão soltos. O mundo inteiro estará envolvido numa ruína mais terrível do que a desabou sobre Jerusalém no passado. Um só anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios e encheu a terra de lamentações. Quando Davi ofendeu a Deus por levantar um incenso do povo, um anjo causou aquela terrível destruição pelo qual seu pecado foi punido. O mesmo poder destrutivo utilizado pelos santos anjos sob o comando de Deus será exercido pelos anjos maus quando ele permitir. Quer dizer, cara, ninguém que está ligado a Deus, que confia em Deus, cara, se errar, cara, Deus não pune. Cara, você achando que Deus não pune. Deus pune. Quando Davi falou para os seus soldados, para contarem quantos soldados tinha em seu exército, os soldados falaram para ele: mas o senhor não sabe quantos soldados tem em seu exército? Você não confia em Deus? Quer dizer, nessa hora Davi não confiou em Deus quando ele ia sair em batalha. Quando um rei vai à batalha, que está comunado com Deus, ele não deve contar quantos soldados tem em seu exército. Olha Gideão, com seus 300 soldados. Estava com 300 mil soldados. O que Deus falou para ele? Não. Você vai com 300 soldados, que eu vou à frente. E te darei a vitória. E Gideão confiou no Senhor. E realmente eles venceram. Por isso, Davi não confiou no Senhor. E por isso veio uma praga. Veio uma praga de meses, que era para o povo judeu, que era para o povo israelita.
E Davi clamou ao Senhor. E o Senhor retirou a praga. Porque Davi, pediu perdão, em seu salmo, pediu perdão a Deus. Há poderes prontos agora esperando apenas pela permissão divina para espalharem a desolação por toda a parte. Aqueles que honram a lei de Deus têm sido acusados de atrair juízo sobre o mundo e serão vistos como a causa das terríveis convulsões da natureza, das guerras e do derramamento de sangue entre os homens, de tudo quanto está enchendo a terra de desgraças. O poder que assiste à última mensagem de advertência enfureceu os ímpios. Sua ira se acende contra todos os que receberam a mensagem e Satanás levará ainda maior intensidade o espírito de ódio e perseguição. Quando a presença de Deus foi finalmente retirada da nação judaica, sacerdotes e povo não o perceberam. A despeito de estarem sob o controle de Satanás e manipulados pelas mais terríveis e perversas paixões, viam a si mesmos ainda como os escolhidos de Deus. O ministério no templo prosseguia, os sacrifícios eram oferecidos sobre os seus poluídos altares, e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do amado Filho de Deus e perseguidor de seus ministros e apóstolos até a morte. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário for pronunciada e o destino do mundo for fixado para sempre, os habitantes da terra não terão noção disso. As formas da religião continuarão a ser mantidas para um povo do qual, por fim, o Espírito de Deus terá sido retirado. O zelo satânico com que o príncipe do mal os esperará para o cumprimento de seus malignos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a persistente recusa por parte de uma pequena minoria em se submeter à exigência popular tornará-se objeto de grande aversão universal. Alegar-se aqui aos poucos que permaneçam em oposição em uma instituição da Igreja e a lei do Estado não devem ser suportados como indulgência, que é melhor que esses que sofram dos que as nações inteiras sejam lançados em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento foi usado contra Cristo pelos líderes do povo há mais de 1900 anos. Disse capioso Caifás: convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Isso está em João capítulo 11, verso 50. Este argumento será conclusivo, e um decreto será finalmente baixado contra aqueles que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores das mais severas punições e dado ao povo liberdade para depois de certo tempo matá-los. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata do novo seguirão conduta similar para com os que honram todos os preceitos divinos. Quer dizer, aqui eu vou parar porque aqui está falando, era do tempo das 6 trombetas. Então eu vou deixar aquele para ler no próximo vídeo. Então vocês entenderam que a serva do Senhor está falando? Que nesse tempo, o Espírito Santo se retirar da terra. Que ainda o Espírito Santo está pairando pela terra. Ainda está tendo conversão. Ainda está tendo perdão de nossos pecados. Deus está perdoando nossos pecados. Ainda o Espírito Santo está ainda no mundo para converter a pessoa, para se tornar cristão, para acreditar na palavra de Deus. Mas quando a porta da graça se fechará, que se completarem o número dos que aceitaram a última pregação e os que não aceitaram o selo da besta, Jesus se levantará do seu santuário e proclamará: está feito. Jogará o último incensário da terra, o grande incensário, ele vai falar, está feito. Todos os casos estão decididos. O injusto fazendo injustiça, o justo fazendo justiça. Não tem mais salvação, não tem mais do que buscar a palavra. Nesse tempo,
O profeta Joel fala, nesse tempo muitas pessoas vão procurar o que de beber. Muitas pessoas procurarão as coisas de comer, quer dizer, procurarão comida. O que é? O que significam? De ter sede, de saber da palavra, de ter fome, de guardar a palavra dentro de seu coração, aquela fome, aquela vontade, de aceitar a Cristo. Mas quando a porta da graça se fechará, não tem mais volta. Não tem mais chance. Todos os casos já foram decididos. Não terão mais chances. Se perderão. Se aceitaram a Cristo, foram salvos. Mas se aceitaram a selo da besta, terão a morte eterna. Não vão para a Nova Jerusalém. Então é muito sério isso, povo de Deus. Estou lendo aqui agora O Desejado de Todas as Nações, a incrível luta no Getsemane. A página 396, se você tem um livro na sua casa, leia, porque é muito bom a explicação de Ellen G. White, falando sobre a vida de Cristo. Na página 396, eu vou explicar o que significa essa meia hora. Porque quando Jesus estava sofrendo no Getsemane, levou os apóstolos juntos, e ele estava se agonizando no Getsemane, ele estava com grande temor. O céu ficou meia hora em silêncio. O céu ficou meia hora em silêncio, porque Jesus, em seu coração, queria desistir. Pai, passe de mim esse cálice. Deus falava para ele: não, meu filho, você tem que cumprir o que está escrito. Pai, passe de mim esse cálice. Por 3 vezes, Jesus clamou ao Pai. E Deus não cedeu. Cumpra o que está escrito, meu filho. Eu vou ler agora a terrível tentação. A revelação que Cristo agora tinha com Deus era diferente daquela que sempre tivera antes. Como nosso substituto, Cristo estava sofrendo sobre a justiça divina. Antes disso, ele tinha sido um intercessor por outros. Agora desejava ter alguém que intercedesse por ele. Ao Cristo sentir que sua unidade com o Pai estava sendo interrompida, ele tremeu. Ele temeu em que sua natureza humana não fosse capaz de suportar o conflito. O tentador havia chegado para a última e temível luta. Se fracassasse ali, o reino do mundo finalmente se tornaria de Cristo. E ele seria derrotado. Se pudesse vencer a Cristo, a terra se tornaria reino de Satanás, e a raça humana estaria para sempre em seu poder. Satanás disse a Cristo que se ele viesse a se tornar o substituto para um mundo pecaminoso, ficaria identificado com o reino de Satanás e nunca mais seria como um Deus. Então, o que teria a ganhar com esse sacrifício? Se Jesus cedesse a Satanás na tentação, que a gente confia no Senhor e que jamais, o Senhor conceberia Satanás, mas vamos se dizer assim, o que a Ellen G. White está perguntando aqui, o que seria
que era se ele cessasse esse sacrifício, que era se ele fosse para o lado de Satanás. Cara, o mundo estaria perdido, cara, ninguém estaria em salvação, cara, ninguém teria salvação. Todos os casos estariam perdidos. Ninguém ia para a Nova Jerusalém, era ficar do lado de Deus. Satanás fez pressão sobre o Redentor, apresentado a situação em seu pior aspecto. As pessoas que alguém estar acima de todos os outros em vantagens espirituais estão procurando te destruir. Um dos teus próprios discípulos vai te trair. Um dos teus mais zelosos seguidores vai te negar. Todos te abandonarão. O coração de Cristo foi transpassado pelo pensamento de que aqueles que a ele tanto amava se uniram a Satanás em suas tramas. O conflito era terrível. Os pecados da humanidade pesavam sobre Cristo e a sensação da ira de Deus contra o pecado estava esmagando sua vida. Em sua agonia, ele se agarra ao solo frio como se assim pudesse evitar que se separasse ainda mais de Deus. De seus lábios empalicidícidos vem o amargurado clamor: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mesmo naquelas circunstâncias, acrescentou: Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso está em Mateus capítulo 26, verso 39. Jesus almejou simpatia humana. O coração humano almeja simpatia no sofrimento. Cristo sentiu esse anseio no profundo do seu ser. Ansioso por ouvir palavras de conforto, ele foi para perto de seus discípulos. Desejava muito ver que eles estavam orando por ele. E por si mesmos, como parecia sombria a malignidade do pecado, era terrível a tentação de deixar que a raça humana levasse sua culpa. Enquanto ele comparecia inocente diante de Deus, se apenas visse que os seus discípulos compreendiam e apreciavam isso, ele se sentiria fortalecido. Entretanto, ele os encontrou dormindo. Se os tivesse encontrado buscando refúgio em Deus para que as forças satânicas não fossem vitoriosas sobre eles, Cristo teria sido consolado, e eles não aguentaram para sua advertência: vigiem e orem. Não era a intenção deles abandonar seu Senhor, mas pareciam paralisados por um estupor que poderia ter sido afastado caso tivessem continuando suas súplicas a Deus. Quando o Salvador mais precisava de suas orações, eles estavam dormindo. Os discípulos acordaram a Jesus falar com eles, mas quase não reconheceram, pois seu rosto estava transformado pela angústia. Dirigindo-se a Pedro, Jesus disse: Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus temia que eles não fossem capazes de resistir à prova da sua traição e morte. O Filho de Deus enfrentou outra vez uma agonia sobre-humana. Exausto, combaleou de volta ao lugar de sua luta anterior. Seu sofrimento era ainda maior que antes. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O cipreste e as paineiras eram testemunhas salientes da sua angústia. De frondosos galhos, gotas pesadas de orvalho caíam sobre o corpo prostrado de Jesus, como sua natureza chorasse sobre o seu Criador, que sozinho lutava contra os poderes das trevas. Pouco antes, Jesus tinha estado de pé como um inabalável cedro, resistindo à tormenta adversária que descandeava sua fúria sobre ele. E agora, ele se assemelhava a uma vara castigada e dobrada pela furiosa tempestade. Agora vou falar sobre quando o destino do mundo oscilou na balança. Agora é o significado. Quero ouvir? Eu falei um pouco, eu estendi um pouco. Quero te falar do sofrimento de Jesus no Getsêmani. Eu sei que muita gente conhece, mas tem muita gente também que não conhece a história. Então, por isso, eu acalentei mais, cara, sobre o sofrimento de Jesus no Getsêmani. Agora eu vou falar quando o destino do mundo oscilou na balança. Cara, o que significa a meia hora, cara, do Apocalipse 8. Eu vou falar o que significa essa meia hora, antes do fechamento da porta da graça. Jesus se afastou e voltou para o seu lugar do retiro, onde caiu prostrado. A humanidade do Filho de Deus tremeu naquela hora de prova. O terrível momento de decidir o destino da humanidade havia chegado. O destino da humanidade oscilava na balança. Cristo poderia ter se recusado a beber da taça destinada à humanidade culpada,
Poderia ter enxugado o sangrento suor de sua testa e nos deixado a perecer em nossa iniquidade. Poderia ter dito: que o transgressor receba a pena pelo seu pecado. Eu volto para o meu Pai. Terá o inocente que sofrer as consequências da maldição do pecado a fim de salvar o culpado? Mas as palavras que saem dos lábios de Jesus são: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice em sua eu, em cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Por 3 vezes ele recuou do desgadeiro e supremo sacrifício. Agora vê que a raça humana está desamparada. Vê o poder do pecado levantar-se diante dele e os dais de um mundo condenado. Ele vê seu iminente destino e toma a decisão. Salvará a humanidade, custe o que custar de sua parte. Jesus tinha deixado as cortes celestiais para salvar um mundo que havia caído pela transgressão, e não se desviaria de sua missão. Havendo tomado sua decisão, caiu agonizante no chão, onde estavam nessa hora os seus discípulos, para que aparasse com as mãos a cabeça do desfalecido mestre. O Salvador pisou sozinho o lagar. Não havia ninguém do povo com ele. Deus sofreu com seu filho. Anjos testemunharam a agonia do Salvador. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa foi tocada. Em sirene e dor, hoste angelical observava o Pai afastando de seus raios de luz, amor e glória de seu amado Filho. Satanás e seus aliados na obra do mal olhavam com atenção. Qual seria a resposta à oração de Cristo repetida 3 vezes? Nesta tremenda crise, quando a misteriosa taça tremia na mão do sofredor, o poderoso anjo que fica na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás cairia, veio estar ao lado de Cristo. O anjo não veio para tirar a taça da mão de Cristo, mas para fortalecê-lo com a certeza do amor do Pai. Ele garantiu que sua morte resultaria na completa derrota de Satanás e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe, ele veria uma multidão de salvos, pessoas eternamente salvas. Quer dizer, nesta hora, nessa meia hora que Jesus ficou agonizando, que ele ficou silêncio no céu, o que Elias, Moisés e Enoque, que estão no céu, que Enoque foi levado vivo para o céu, Elias também foi arrebatado vivo. Moisés, que morreu e foi ressuscitado, também mora no céu. O que eles pensavam nessa hora? Se Jesus falhar, nós teremos que voltar para a terra. Se Jesus não morrer na cruz, nós teremos que voltar para a terra. Porque Jesus não ia cumprir a sua missão. Mas, como os planos de Deus é firme e verdadeiro, Jesus morreu na cruz. Porque isso estava predito na profecia das 2.300 tardes e manhãs. Era em Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Se o próprio Jesus falou para Daniel, falou para o anjo Gabriel explicar esta profecia para Daniel, ele não ia morrer na cruz? Claro que ia morrer, para salvar eu, vocês, todos, que era a humanidade. Para salvar a humanidade, que era de seus pecados. E como o mundo hoje está acalentado a fazer o que quiser, homem se envolvendo com homem, casando com homem, mulher se casando com mulher, cada um tem o livre-arbítrio, mas não tem compaixão nenhuma com o amor de Deus. Estão completamente perdidos, a passos largos para aceitarem o selo da besta, de ter uma morte eterna. Hoje o mundo está
acalentado a coisas erradas. Por isso que vai ter silêncio no céu por meia hora. Porque vai ter aquele momento de todos os casos sendo decididos e Jesus se levantando do seu santuário para dizer que está feito, que era para se fechar a porta da graça. Ela vai ver aquela atenção dos anjos, vai ver aquela atenção dos moradores do céu, no momento de angústia, mas também de felicidade, porque se completou o número dos salvos. Por que angústia? Por que angústia? Porque Deus quer que todos nós seremos se salva. Ele quer que todos os filhos se salvam. Ele vai para o lado do Senhor. Mas não será todos. Vai ter pessoas que vão aceitar o selo da besta. Era por isso que vai haver agonia no céu. Mas ela também terá a felicidade de ver que todos os casos de pessoas salvas estão fechadas, estão completadas. Então, povo de Deus, se tiver que converter hoje, se converta. Não deixe para amanhã o que se deve fazer hoje. É agora. Se converta. Aceite Jesus em sua vida. Aceite Deus em suas vidas. Aceite ao Pai. Aceite ao Criador dos céus e da terra, do mar e que tudo nelas há. Igual a mensagem do primeiro anjo: temei a Deus e dai-lhe glória. Chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. É sério, povo de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas e segundos, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se-me de mim o seu servo, para dar esse alerta para o povo. Dá o alerta para pastores e bispos que ficam distorcendo a palavra, que não é a volta de Jesus. É o fechamento da porta da graça. Por isso, meu Deus, não devemos mentir para o povo. Não devemos ler a Tua palavra, Senhor, e mentir para a população. Devemos alertar a população. Devemos de levar o alerta para a população, para receberem o Seu amor, Senhor. Receberem a Tua palavra. Por isso, meu Deus, agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, vocês entenderam que o capítulo 8 de Apocalipse, que é o 7º selo, não é a volta de Jesus. É o fechamento da porta da graça. E Daniel capítulo 12, 1, quando se levantará Miguel para salvar o seu povo, é o fechamento também da porta da graça. Vocês pastores, professores da palavra, vocês, se não mudarem os seus jeitos, vocês não mudarem os seus conceitos, de ficar mentindo para o povo, ficar distorcendo a palavra, ir contra a Bíblia. Para mim, quem distorce a palavra é contra a Bíblia. Para mim, quem distorce a palavra é contra a palavra de Deus. Podem falar que eu sou louco, podem falar que eu estou fora da minha mente. Para mim, quem distorce a palavra é contra a Bíblia. E isso é muito sério. Você pregar a palavra de Deus, você pegar a Bíblia na mão, pregar a palavra de Deus e distorcer a palavra. Deus fala, Jesus fala, nos evangelhos. Quem me confessar diante das pessoas, eu confessarei diante de meu Pai e de todos os anjos. Mas quem me negar, eu negarei diante de meu Pai e dos anjos. Vocês, pastores e professores, querem isso para suas vidas? Vocês querem não entrarem na Nova Jerusalém? Então, povo de Deus, eu preciso da ajuda de vocês.
Se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receber o meu vídeo. Deixe seu like e compartilhe o meu vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem para receber o conteúdo do meu canal e o YouTube divulgar os meus vídeos. Preciso da ajuda de vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.